Vamos começar mais uma live de sexta. Eu vou chamar a Adriana. Oi, Oi, Carolina. Adriana, tudo bom? Tudo bem. Adriana, hoje a live, o assunto da live são os profissionais que atuam na humanização do parto. Que bom, Esse é o que nosso bom, assunto de hoje. que bom. E Hum. é, eu não sei, o profissional hoje da humanização, ele tem, é lógico, sempre teve, né? Mas tem uma importância e tem uma responsabilidade, né? E eu acho que às vezes esse reconhecimento, né, fica um pouco superficial. Por que que isso pode acontecer? Peraí, o que você quer dizer com superficial? O Ah, reconhecimento, né? É. o reconhecimento da sua própria importância como profissional, porque meio que automaticamente o profissional que está trabalhando na harmonização, como doula, médico, depois no período pós-parto, ganha uma importância, né? É refletido alguma coisa dessa pessoa que tem uma importância muito grande. E essa pessoa também tem uma responsabilidade muito grande, não só de aprender e se dedicar toda a teoria, mas também de entender o que a própria pessoa está representando ali nesse cenário, né? E você diz superficial no sentido que eles próprios se percebem, a percepção que eles têm de si é superficial. Sim, eu acredito. Yes, yes, exatamente. É, Por quê? Porque eu acho que eles são superficiais. uhum, Ou sim, é superficial. Ela uhum, pode entender da humanização do, quer dizer, ela pode entender algumas ideias gerais sobre humanização do parto, pode ter clichês na cabeça, formulazinhas, slogans, mas sim, ela mesma não é uma pessoa profunda. uhum, Quando você é uma pessoa mais profunda, você consegue perceber a profundidade do momento, a sacralidade do momento, consegue perceber o que a outra pessoa precisa, no caso, por exemplo, da parturiente, né? Sem precisar falar sim. e tudo. Você Uhum. tem uma sutileza de percepção muito maior e você tem o teu ego também mais sob controle. Mas no lugarzinho dele. Mas o lagarzinho dele, porque o que acontece é que a busca pelos holofotes é tão Hum, tentadora, né? Tão tentadora. E a humanização do parto acabou sendo mais um espaço de palco para quem quer brilhar, para fazer as mulheres se empoderarem, para fazer isso e aquilo, mas acaba sendo um tiro no pé essa atitude, porque não tem como você estar nesse lugar fazendo humanização de verdade se o teu ego não está sob controle, se você está mais preocupada com o teu ego, teu bolso, né, o ego, do que com viver aquele momento. uhum. Então, Porque o ego seria aquele que é desrespeito só ao meu interesse uhum, a pequeno, minha o meu imagem, o meu pessoal, interesse né? pessoal, eu tô muito preocupada comigo, entendeu? Ou às vezes essas doulas, tem muitas doulas recém-formadas que eles não atiram, não sabem exatamente o que que é. Elas não têm Uhum, referenciais bons, ou elas não têm nenhum, elas têm boa vontade, estão buscando, mas elas não sabem. sim, Então, elas são pessoas imaturas como pessoas, é. psicologicamente, como mulheres, muitas vezes, entendeu? Então, é isso, você vai ser um profissional da humanização do parto, quanto mais madura como pessoa humana, você será. Independentemente da função que você exerce, se você é médica obstetra, se você é enfermeira obstétrica, se você é parteira, inclusive parteira tradicional, ou se você é Uhum. doula parto, pós-parto, educadora, né, perinatal ou consultora de amamentação. E então a gente vai, com isso que você falou, dá para perceber que o profissional tem que se dedicar em trabalhar a si próprio, né? E isso é internamente. Sim, o profissional deveria aprofundar o que significa humanização para além do conceito meramente fisiológico da humanização e Uhum. para além dos jargões psicológicos que agora também já apareceram, né? Depois de 20 anos depois que eu comecei a bater nessa tecla, apareceram, mas aparecem de Sim. uma forma sempre estereotipada, estereotipando
muitas vezes os sintomas das mulheres, frases prontas, porque inclusive hoje em dia estamos cheios de terapias de todos os tipos, então a pessoa vai lá catar no pomar dela um conhecimento aqui, uma frase pronta lá, uma espiritualidade lá, e aí monta uma série de frases para a mulher. Mas é preciso compreender com mais profundidade, eu acho, né? Para quem tiver interesse. Depois, quem não tiver, não precisa nem me ouvir. Mas quem tiver interesse e sentir um chamado maior, o teu trabalho será mais efetivo, mais criativo até, mais gratificante, quanto mais você compreender o que significa humanização do ponto de vista do humano, e não do ponto de vista médico, e integrar isso com você mesma, né? Ver isso em você mesma. E aí, isso vai se reverberar na tua relação com a mulher com quem você está. Então, né? Trabalhando. A forma que exercemos a humanização, né? Vai revelar quem nós somos, né? Yes, boa é boa. A forma como você exerce a humanização revela quem você é como pessoa, quais são os teus verdadeiros valores, entendeu? Assim, aonde é que você está? Por isso, assim, uma gestante deveria saber essas coisas para procurar profissionais que se sintonizam com ela, né? É muito importante a gestante tomar a frente disso, porque depois... Foi até uma coisa que a Vanessa falou na live que a gente recebeu a Vanessa aqui, né? Ela falou sobre isso, que as profissionais que acompanharam ela vão estar para sempre com ela, né? Naquele momento e vão estar ali. Então, eu acho que é muito disso que vem a responsabilidade. Reconhecer que vai estar na vida daquela mulher naquele momento, né? É que vai permanecer na memória dela, né? Para sempre. Sim. Sim. Isso vale para todo mundo. Assim, também nos partos, né? Nos hospitais e tudo, né? Esse sentimento do valor daquele momento. Agora, sabe qual é o problema do ponto de vista do profissional? Eu estava pensando agora, né, nas pessoas que estão, por exemplo, no hospital, é que é muita carga de trabalho, né? Também, sim, é muita carga de trabalho. E engraçado, e tem que ter a noção disso também, né? Porque uma doula, por exemplo, ela tem que ter a noção da carga própria dela de trabalho, reconhecer que tem um limite para ela poder oferecer o melhor possível, né? Exatamente, porque é um trabalho bom, como eu estava falando na outra live, né, sobre o quanto tempo dura a cura, né, e o custo que isso tem, que é alto. Para você fazer um trabalho direito, você tem que investir uma energia, um todo teu, que transcende o dinheiro, né? Assim, não dá para monetarizar. Como você vai calcular? Em horas, você pode calcular as horas, por exemplo, que você está lá no parto, ou eu calculo as horas de atendimento, mas tem todo um trabalho antes e depois que não tem como calcular, né? Não tem como calcular. E aí, quem trabalha com isso é que tem que ter a responsabilidade de saber até onde consegue fazer um trabalho direito, né? Senão a gente vira como um hospital, que eu vejo essas coisas, né? Doula se sentindo businesswoman, né? Super poderosas com negócios, e aí vão tendo backups, e aí chama uma, chama outra. Eu já ouvi parturientes que na hora do parto já não era mais a doula que elas tinham contratado, era a backup dela que não tinha nenhum vínculo com a parturiente. Não, imagina o choque que é no momento, né? Para a gestante, é complicado. Vira negócio. Se a gente não faz um trabalho aprofundado em nós mesmas, sobretudo, e mesmo bem, homens também, com relação à humanização, a humanização é tragada, como eu acho que a maior parte da humanização hoje é tragada para a cultura que vige no país inteiro há muito tempo, que é uma cultura utilitarista, baseada no dinheiro, no ego, na promoção do interesse pessoal, na manipulação, na imagem, na vaidade. Aí o que a gente faz? Não adianta ter um nominho bonito, né, para uma prática que não se sustenta naquele de verdade, se você não tivesse trabalhado. E a evidência desse conflito, né, eu acho que está hoje mais evidenciado assim, né, mais pronunciado, esse conflito se deve às questões da cultura, né, que você estava comentando agora, que a gente tem aqui no Brasil. Isso, porque a gente cresce, né, as pessoas crescem no ambiente
em que tem determinados valores. O Instagram mostra isso, o Facebook mostra isso, o TikTok mostra isso, o grupo das doulas, o movimento, toda a sociedade aponta para isso. A pessoa doula da humanização, não é que ela desceu da lua bonitinha, prontinha, toda humanizada. Né? Ela nasceu, Uhum. sei lá, nasceu em São Paulo, lá na zona sul do Rio de Janeiro. O que ela vai querer? Onde é que ela vem? Ela sente uma vontade de ajudar as mulheres, teve um parto, sei lá, como, mas ela é uma pessoa como todas as outras. Então, não basta colocar umas etiquetinhas bonitinhas de humanização sobre a lataria antiga. Precisa transformar. Precisa entender quanto que você é humanizada. O que é humanização? Fora do conceito da fisiologia do parto, de respeitar o parto, de respeitar o desejo da mulher, de fazer o bendito do partograma, que eu não acho nem que precisaria fazer, tá? Sim. Porque eu acho absolutamente, a menos que você não vá no hospital, tá? Mas assim, se você está confiando com as pessoas, é uma conversa. O partograma já coloca a mulher numa postura defensiva, controle, péssimo, Sim. né? Todas essas coisinhas aqui que viram rotina, elas não fazem uma humanização, não fazem. Hoje, assim, eu comecei isso 22 anos atrás, 21 anos atrás, quase 22 vai ser agora, o ano que vem. Não fazia para mim e hoje em dia está sempre mais claro que não faz humanização. A gente precisa de muito mais. Então, você tem que entender o que é humanização do ponto de vista sem a medicina pelo caminho. Você, na tua vida, é uma pessoa humanizada? Você tem relacionamentos que são humanizados? Você Eu é acho que esse é o tratada de trabalho forma mais difícil, humanizada? né? Eu acho que esse é o trabalho mais difícil, né? Porque, por isso que eu acho que realmente demanda, assim, né? E, eu acho que é o mais difícil é isso, é reconhecer até onde eu sou humanizada, até onde que eu consigo, e para poder dar o passo para frente, né? Sim, para a Senão não gente tem nem como gerar saber. essa visão entre o que eu falo e o que eu sou, né? Sim, Porque aí o sim. que eu falo e o que eu sou não são a mesma coisa, então o que eu faço não será a mesma coisa. E a gente vive nessa cultura básica, de fundo é essa, um monte de falação, de belas palavras, né? E de imagem. Em São Paulo, que pessoas me falando, né? Mas assim, é uma avenida paulista do shopping parque humanizado, basicamente. Né? Assim, revoltante. É revoltante porque é igual você falou, tem uma sacralidade e que não tem a ver, e que é tão maior, que supera tantas coisas, porque não está nem relacionado com religião, nada disso. É uma sacralidade assim que realmente que deveria ter um respeito muito grande, né? E que o que está acontecendo é o contrário, né? Eu estava vendo esses dias atrás, que foi uma coisa que a gente até comentou semana passada também, sobre a postura do pessoal agora para alcançar mais pessoas, né? Então, eu estava vendo uma tipo propaganda de uma pessoa ensinando doulas a terem a agenda totalmente cheia e telefone tocando toda hora. E Uau. eu achei isso, assim, interessante, porque aí a Vanessa falou também dessa importância e hoje a gente está conversando hoje sobre os profissionais. Então, realmente a gente está vivendo um conflito, assim, né? Tem um lado falando toda essa coisa do Instagram, de que você tem que ter mais atendimentos, mas e o meio disso, como que fica, né? Porque o meio é o que a gente precisa se Sim, trabalhar, né? essa postura aqui, 10 passos para ter a tua agenda de doula cheia. Isso, Isso é daqui é isso 10 mesmo. passos para vender preservativos no É atacado. complicado, né? 10 passos para você ganhar seguidores no Insta. É a mesma lógica, a mesma lógica. Então, humanização, por isso é uma humanização superficial, Uhum. que não fincou raízes na pessoa. A pessoa está usando a palavra humanização porque virou moda, virou chique, virou bacana, virou um diferencial, e está inserindo essa palavra
dentro do contexto antigo. É o lobo que perde o pelo, mas não o vício. É a mesma lógica, que é a lógica do lucro, é a lógica do aproveitar-se, do chegar, de conseguir e de ser uma doula bacana, porque você está com a agenda cheia e o telefone não para de tocar. E como que você vai ser uma doula boa desse jeito, né? Porque é absolutamente esgotante. Por isso, inclusive, que os médicos obstetras também acabaram não fazendo partos, porque assim é muito mais fácil a cesárea, e isso é uma mesma lógica que essas pessoas estão tomando. É difícil, Exatamente. requer uma fibra diferente, requer uma qualidade humana diferente. Eu acho que é isso, uma qualidade humana diferente. Você estar nessa postura de serviço, de poder ser chamada a qualquer hora do dia ou da noite, não é fácil. Não é fácil, porque um parto é assim, né? Então, é uma vocação, é uma dedicação, É uma vocação. é um compromisso que tem que transcender o teu ego, senão não tem como ter compromisso desse tipo. Senão é barbaridade, como tem. Eu conheço equipes que fazem parto domiciliar com violência obstétrica. Assim, humanizado. Isso é muito... se fala humanizado e pratica totalmente o contrário, né? Isso é muito chocante, né? Você... É muito chocante e a mulher é refém. E a mulher fica não é refém. É isso. Então, a humanização fica desse jeito porque quem faz a humanização é uma pessoa superficial que permaneceu na mesma cultura, que provocou, que levou para a industrialização do parto, levou para a violência obstétrica, levou para a medicalização do parto. É a mesma cultura. E é uma cultura que não quer se aprofundar, é uma cultura que quer resultados rápidos, é uma cultura do ego, uma cultura que não quer sentir as coisas, sentir, ser tocado realmente. Hoje eu vou falar para o pessoal compartilhar a live, né? Os profissionais compartilharem com outros profissionais, para também vir aqui fazer as perguntas, e também compartilhar com as gestantes, porque eu acho que é legal as gestantes também participar desse diálogo, para entender também para onde ela quer, né, voltar o olhar dela, né? O que ela quer exatamente para a vivência dela também, né? Sim, para ser uma contribuição para aquela coisa que a gente fala, né, da mulher estar informada, porque obviamente é um trabalho de duas mãos, né, é um encontro entre o profissional, porque os profissionais eles vão melhorar, inclusive os da humanização, porque as mulheres, né, as mães demandam, ficam sempre mais antenadas, ficam sempre mais, né, conscientes. Sim. Você estava falando do começo da humanização, né? E como que foi o começo e como que você enxerga essa trajetória, né, dos profissionais do começo para até agora, assim? No começo só existia a Reúna, com um grupo, né, a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, com um grupo bem pequeno de profissionais no Brasil todo, não só médicos, gente boa, gente do bem mesmo, né, da velha guarda. E aí criamos o site amigasdoparto.com.br para alcançar as mulheres, para dar para as mulheres informações não poluídas pelos interesses de categoria. Esse era o objetivo, né? E o site começamos em abril de 2021, né? Eu estava participando do grupo, naquele tempo os grupos de discussão eram o do Yahoo, né? Então a gente tinha o Yahoo, que era o parto natural, que foi criado pela Fadinha do Rio, que é a pioneira doula do Brasil oficialmente, né? E aí eu estava lá e com outras pessoas e tinha muita conversa muito muito legal, e para mim era um espaço que me interessava, era justamente o processo da humanização, porque eu como psicanalista faço humanização. Sim, e aí teve uma reunião da Reúna e eu estava super empolgada em querendo fazer algumas coisas. Teve uma reunião da Reúna em São Paulo e eu me encontrei, e lá encontrei uma das pessoas que estavam no grupo, né, de discussão.
E aí comecei a cutucá-la para fazer alguma coisa, né? Uhum. Tem que fazer alguma coisa para as mulheres, Uhum. tem que fazer alguma coisa para as mulheres. E aí a gente pensou em fazer um site. Só que a gente não sabia fazer sites, nem eu, nem ela. Hoje eu sei, né? Mas naquela época eu não sabia nada. E aí a gente teve que convidar uma outra pessoa que era quem sabia fazer, porque trabalhava com comércio, né? E Uhum. vendia, assim, trabalhava, fazia propaganda, fazia sites também. E aí a gente convidou essa pessoa. Eu sabia que ia dar muito errado com essa pessoa, mas não tinha. Ah, E aí convidamos mais uma quarta, uma outra pessoa que faria pesquisas, porque uhum. ela fazia isso, né? Também nesse grupo da Fadinha, ela fazia isso, ela postava material que encontrava por aí. E aí a gente foi criando, foi se trabalhando o perfil e tudo, e criamos o site amigasdoparto.com.br em abril. E, tipo, 2, 3 meses depois, o site estava bombando, foi um sucesso, assim, Sim. incrível. E os profissionais da humanização, que eram os profissionais da Reúna, ficaram super felizes, porque era isso que precisava para impulsionar o movimento e colocar a medicina, né, a medicalização do parto acuada, porque eles fazem tudo o que eles querem, né? Então a gente fez esse movimento e foi muito bom, muito bonito. Aí a gente escrevia, cada uma escrevia uma série de artigos. Eu, obviamente, escrevia mais artigos voltados para a psicologia, para a sociedade, para a Sim. cultura, para toda a consciência. E só que aí a gente foi. Aí que aconteceu? Teve o encontro da Fadinha, que acontecia sempre em novembro. Fomos Uhum. lá, então tinha 6 meses de vida, mais ou menos, o site, e já aquela que eu achei que ia dar problema, já queria formar, vender produto, né? Vender e criar uma. Quis promover cursos para doula, ela nunca tinha sido doula na vida, né? Nunca acompanhou parto nenhum, ela quis dar cursos para doula, eu achei um absurdo. E aí o grupo começou a vacilar, né? Aí eu e a primeira pessoa seguramos um pouco as pontas, mas não deu, porque o movimento, assim, veio uma gana de dinheiro, de sucesso, de surfar a onda para Sim. né, para se beneficiar disso, que, por um lado, eu acho correto, desde que se tenha princípios válidos, né, ética, mas, assim, tinha muita manipulação. E aí o grupo acabou quebrando, né? Depois de muito tempo, essa própria pessoa escreveu para a gente dizendo que saía, que ela sabia que tinha feito muita merda, como ela disse, desculpe a palavra, mas ela não estava disposta a mudar essa. Eu tenho um e-mail, tá tudo registrado. Não estava disposta a mudar. Ela sabe que ela fez muita merda, mas não estava disposta a mudar. E aí não dá para criar um grupo assim, né? E ela virou uma das principais protagonistas da humanização do Brasil. Interessante. Interessante porque Interessante. se sintoniza com o perfil brasileiro, né? Que precisa de um bully, É. né? Está acostumado com pessoas autoritárias, com pessoas Sim. imediatistas, que querem aproveitadoras, pessoas que dominam, né? Que não pensam com elas, que não as ajudam de fato a pensar, mas que Que tomam parece que tá resolvendo tudo, né? que é o salvador da pátria, resolve Uhum. tudo e se sintonizou. E eu era o capeta, né, para essa pessoa, e de fato, porque eu só de perguntar, mas será que esta é a melhor estratégia? Será que é por aí? Só essa Uhum. pergunta já desencadeava todas as defesas possíveis e eu fui excluída e fui caluniada, falaram de tudo sobre mim o tempo todo porque eu sou perigosa, sabe por quê? Porque pensar é perigoso, questionar é perigoso. E eu não tinha interesse, eu Sim. queria manter essa linha de informar as mulheres. E oferecer, sim, serviço, porque inclusive eu era a mais pobre do grupo, né? Porque eu não tinha marido, não tinha Uhum. família, não tinha outro trabalho, eu era a mais pobre de todo mundo, mas eu não cresci como uma aproveitadora, não tenho essa mentalidade, não sou assim. Então, eu queria fazer as coisas certas, que é com consciência. Sim. Eu gosto da humanização justamente porque eu considero que seja primeiro, um movimento extremamente inovador na história humana. É É. inovador.
muito, é de vanguarda, e ele pode ser um maravilhoso trampolim para a mulher, para o sujeito humano feminino, dar um salto, entendeu? De consciência, de poder pessoal, muito além do simplesmente o parto em si. E note-se que eu fui a única do grupo que teve um parto domiciliar, feliz, tranquilo, agradável. Todas as outras tiveram partos naquela época bem ruins, né? Então é assim. Não precisa fazer aquela cara triste, Carolina. É porque tem um lado que é meio triste, assim, né? Tem muito triste. Foi muito ruim. Mas é que a história é história, né? Hoje em dia a gente vê que a humanização caiu, a qualidade, né? Muita qualidade da humanização caiu, porque é feita nesse espírito, né? E falta uma reflexão mais profunda, falta um cuidado com o humano que está no profissional. Também eu sempre achei muito manipulado, muita manipulação, ficar instigando, como foi feito na época, a raiva contra os médicos. E não porque eu sou boazinha, você sabe que eu não sou, nem um pouco, né? Não. Mas é que é manipulação, porque as mulheres, eu percebi, as mulheres têm uma raiva ancestral, né? A gente vai Dos cutucando médicos? de tudo, né? Porque a mulher já está Sim, no sangue, entendo. né? Ela foi abusada de todas as formas, ela está sempre. Sim, Então você vai cutucando, você desperta uma raiva assim muito grande. E aí elas sim. apontaram essa fulana e quem a apoiou contra os médicos, que muitos são realmente o fim da picada, Péssimos. péssimos. Só que elas pegaram os lugares. Então, olha para eles, ele é o bicho mau e eu sou a boa. E aí virou a É, adulação pela doula, e depois virou a parteira, entendeu? E aí sim. mudou de dono, a mulher mudou de dono, entende? Elas adotaram a mesma manipulação, só mudou Elas a mostraram, olha, fase. isso aqui é o lobo mau, isso aqui é o mal, ele Aham. que é o culpado, ele está te manipulando, de fato eles manipulam sim, e aí Sim. eu tô te salvando, olha para mim. É. Ó, e meu Pix é esse, na época não tinha Pix, mas a minha conta Mas, era esse, meu serviço é esse, né? E assim foi, porque a gente tem que fazer um trabalho maior. A gente tem que, por um lado, saber reconhecer o médico que não vale nada, tá? Bem claro, tem médicos que não valem nada, estou falando para os médicos, que todo mundo sabe, mas tem muito, mas a vida é complicada mesmo, assim, não é só apontar para o médico. E aí colocar a doula, aí a mulher fica fica duvidando o tempo todo do médico e não duvida nada da doula. A doula, só porque chama doula, é sagrada? Que é isso, gente? Cadê o não é senso assim. crítico? Cadê o empoderamento da mulher? E não Sim. é que eu estou dizendo que a doula seja ruim, mas a gente quer que a mulher, a gente tem que trabalhar com a mulher. Trabalhar com a mulher. E dentro do possível, cada uma dentro do que consegue e dentro do que a mulher tem condições, ajudá-la a evoluir em consciência, a se possuir como mulher e ajudá-la a realizar o parto que ela quer. Né? Esse é um processo, mas isso implica um mínimo de conhecimento psicológico, né? E de profundidade consigo, do próprio profissional. Eu ia te fazer. O profissional, não sei se vai sair um pouco do que a gente já está falando, mas assim, o profissional ele também pode idealizar a gestante, então, porque tudo isso aí que você está falando é meio que colocar a gestante também numa caixinha, na mesma caixinha, praticamente, né? E fazer com que ela Por que você disse permaneça ali. idealizar, porém? Deixa eu entender. Por que você falou idealizar? Porque o que eu percebo às vezes, em alguns casos, é que a gestante ela precisa atender certas expectativas da doula também. Assim, então a doula idealiza, faz uma idealização do que é um parto, do que é a melhor gestante, do como ela tem que pensar, do como ela tem que se
o humor dela, como que tem que ser o humor dela, o que que ela tem que perguntar ou não. Então, assim, se ela pergunta muito, é porque pergunta muito. Se pergunta pouco, meu Deus do céu, não fala nada. Então fica uma coisa meio assim, sabe? Então a doula fica meio que também, Sim, né? cria o perfil ideal de uma mulher que vai ter um parto humanizado, que busca Isso. um parto humanizado, ou vai fazer É, parto domiciliar, e é um é. estereótipo, e gera um estereótipo, exatamente. Porque é a forma mais fácil de pensar, né? As pessoas, a cultura é muito estereotipada. Então, se estereotipa também a mulher. Aí a mulher parturiente, gestante, não atende aos requisitos e ela é Uhum, reprovada. uhum, uhum, Eu entendo, eu quero assim, não quero ser. Eu entendo um profissional, por exemplo, eu, Adriana, teria dificuldade de ser, sei lá, de estar em lugares, por exemplo, né? De ter que ver uma mãe que não amamenta o filho dela, por exemplo, e dar mamadeira. Eu teria dificuldade, sabe? Eu uhum. entendo também, não é que é tão simples assim, eu não quero banalizar o problema Tá. assim, de uma doula, de uma Uhum, profissional do bem que está ali tentando, porque tem coisas que me repelem uhum. emocionalmente. Eu amamentei minha filha, assim, eu acho o leite materno maravilhoso, quer dizer, não é que eu acho, todo Sim. mundo que sabe, sabe, entende, É, sabe, né? sim. Então, ver uma mulher que dá mamadeira, eu, por exemplo, quando eu estou perto, assim, eu não comento nada, porque eu não teria, a menos que a pessoa não venha me pedir ajuda, aí tudo bem, eu Hum, vou abrir tudo, hum. posso, mas eu não vou interferir, eu tenho que engolir, entendeu? E eu vou evitar até ficar perto, porque eu fico, assim, horrorizada. E aqui nos Estados Unidos tem muito mamadeira, não sei no Brasil como está agora, mas, assim, é uma Tem coisa bastante terrível. aí. Tem É. bastante aqui. O pessoal também usa ainda. E todos os preconceitos em volta do peito e a ignorância, né? Ou a mulher que pode ter um parto natural, pode ter um parto Uhum. domiciliar, natural, etc., e que se recusa a ver alguma coisa. Ou então, imagina, a mulher que ouve o pinar do marido, que não entende nada e não Hum, consegue dar passos que ela poderia dar, que ela tem condições de dar, sim. porque ela mostra essa independência em outros âmbitos da vida dela, inteligência, Uhum. e ela se submete. Isso é difícil? Se eu fosse dona, para mim seria difícil de olhar para Uhum. isso e sustentar isso, entendeu? Então, eu não trabalho Sim. nessa área, eu só trabalho com pessoas que querem transformar-se, né? Uhum. Agora, uma dona não necessariamente, ela vai ter que saber trabalhar com aquilo que vem, né? Com o tipo de mulher que está Uhum. chamando e com o mundo dessa mulher. Ela pode querer até um certo ponto, ou talvez ela não saiba que possa superar certos limites. Mas uma dona Sim. tem que saber lidar com aquilo que vem, não esperar dessa mulher o ideal ou não encaixotá-la num estereótipo e saber trabalhar com a realidade dessa mulher. Isso que é a dimensão mais psicológica do trabalho. Não dizer, olha, o que as pessoas fazem? Elas têm uma ideia de onde tem que chegar, como é que você vai ser a mulher empoderada do parto natural e ajudam Uhum. fulaninha aqui, né, Ana Silva, a chegar lá. Mas não é assim, porque você não sabe qual é a realidade de Ana Silva. E você não sabe, você tem que entender ela e entender o limite que ela está se dando, a ignorância que ela pode ter sobre o processo e ajudá-la Uhum. a crescer a partir da realidade dela e sei lá onde que ela vai chegar. Não temos como saber. Entendeu? É como aquela moça que eu já comentei aqui, que ela tava em atendimento comigo, ela estava fazendo terapia comigo, e Uhum. ela engravidou e ela tinha pavor do parto domiciliar, Normal. não, do parto. Ela queria cesárea para Sim. não ter a dor, né? Uhum. Eu achei horrível isso, mas eu não vou falar isso, porque a minha abordagem não é essa. Eu estou entendendo a pessoa, eu já estava numa relação com a pessoa, então eu fui só fazendo o meu trabalho, as coisas vão evoluindo e eu vou comentando, e ela se abre porque eu aceito o que ela Sim. é. E ela Sim. acabou tendo um parto domiciliar e eu nem forcei nenhuma barra, assim, eu não forcei barra nenhuma, que eu não forço barra. Então ela teve por movimento, por crescimento espontâneo dela. Sim. Foi. Você só. Fui Você deu a acompanhando liberdade, o uma processo liberdade, né? gestacional É.
e trabalhando as questões que vinham. É claro que eu sou uma profissional da área. Agora, uma doula não é isso, não pode fazer isso. Mas o que eu quero dizer, a doula pode ter uma referência de como uma mulher idealizada deveria ser, mas essa mulher não existe. É uma referência vaga, sim. Aí tem que Sim. saber olhar para a pessoa que está na tua frente para entender o que é o momento dela, de onde que ela vem e quais são os condicionamentos dela, e trabalhando as questões que ela vai trazendo, sem querer puxá-la para ser de alguma forma, entendeu? Para chegar naquele lugar, porque é lá que tem que... Entendi. A gente deixa isso como uma referência, Uhum. mas a gente não investe em convencer a mulher que ela pode estar lá. A gente não tem que convencer, a gente tem que ajudar a mulher a crescer para ela enxergar isso como possível. Aí a gente pode, vamos dizer assim, botar mais lenha na fogueira, né? Mas Sim. se ela não tem estrutura, não temos como convencer. É o que você fala de ter base, né? Não tem como você ficar levando pelo cangote, né? Tipo, empurrando a pessoa e falando, não, é isso aí, faz aí que dá. Vai na base do coaching, parece um É. coaching, né? É. Aí repete, vai. Né? O parto não se faz com a cabeça, né? Não se faz com o neocórtex. Não, se faz com o coração, né? Com o instinto e com o coração. Eu acho que se faz com tudo. O parto se faz com as vísceras, com o corpo, com o coração, também um pouco com a razão, com o espírito, com a nossa alma. Sim, é a alma, verdade. É a alma. Ai, Adriana, eu acho que é isso hoje, né? É isso. E aí, semana que vem, do que a gente vai falar? Não, acho que semana que vem a gente não vai se ver. Daqui a 2 semanas, do que a gente vai falar? Talvez a gente pode falar um pouco da gestante, então, agora, falar de como que ela pode perceber a melhor profissional, talvez, Boa ideia. Vamos. por aí. Sim. Sim, como reconhecer um profissional humanizado? Isso, Hum, eu acho que é importante Tá bom, para as gestantes. Tá tá bom. bom? Tá bom, então. Bom final de Obrigada, semana Adriana. para todos e para você Igualmente. também. Beijo. Obrigada. Um beijão. Tchau, tchau.